Olá, pessoal! Em nosso encontro anterior, nós demos início ao estudo da responsabilidade civil. Fizemos uma análise sucinta da chamada Lex Aquilia, do ano de 286 a.C. Essa lei trouxe para a gente o princípio do neminem ledere. Significa o princípio de que ninguém poderá causar comportamentos lesivos. Ninguém pode lesionar o patrimônio alheio. É o que ensina o princípio do neminem ledere. Consequentemente, aquele que viola o dever geral de se abster de comportamentos nocivos, aquele que de fato lesiona o patrimônio ou a pessoa de outrem, deve responder pelos danos. Tudo isto trazido pela Lex Aquilia de 286 a.C. Todo esse entendimento chega até nós. E no artigo 186 do Código Civil, nós vimos a regra de ouro da responsabilidade civil. De acordo com o artigo 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E é exatamente do cometimento de um ato ilícito que surge a ideia de responsabilidade civil. Responsabilidade civil que vem prevista no artigo 927. Nos termos do artigo 927 do Código, aquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Temos, então, uma associação muito lógica entre responsabilidade civil e a prática de um ato ilícito. Responsabilidade civil foi aqui conceituada como a obrigação de reparar os prejuízos decorrentes de um ato ilícito. A obrigação de reparar os prejuízos decorrentes de um ato ilícito. Este é o significado da responsabilidade. E para chegarmos na responsabilidade, devemos conhecer a fundo o significado de um ato ilícito, que foi o mote tanto da aula anterior como da de hoje. Ato ilícito, meus amigos, pressupõe duas condições. A primeira delas é a violação a um direito. E a segunda, o cometimento de um dano. É necessário que o agente tenha violado um direito e, ao mesmo tempo, que ele tenha causado um dano. Sem dano, não há que se falar em responsabilidade. Tanto que, naquele exemplo que eu trabalhei na aula anterior, se um sujeito ultrapassa o sinal vermelho e não atropela ninguém, não colide em nenhum outro veículo, simplesmente não causa dano a quem quer que seja, não há que se falar em ato ilícito. Pelo menos não sob a ótica do direito civil, já que o direito civil exige a presença de um dano. Na sequência, nós esmiuçamos o artigo 186 e buscamos os 4 pressupostos da ilicitude. Observem aqui comigo. Eu disse que o primeiro pressuposto seria, está lá, a ação ou omissão, que no caso seria contrária ao direito. O segundo pressuposto, o resultado, que traduz o dano sofrido pela vítima. O terceiro pressuposto, o nexo causal, que vem a ser a relação de causa e efeito entre ação ou omissão e o resultado. E o quarto pressuposto, a culpa, que se evidencia pela ideia de voluntariedade, negligência ou imprudência. Estes são os 4 pressupostos que devem estar presentes para a configuração de um ato ilícito. O primeiro pressuposto foi muito bem trabalhado na aula anterior. É o pressuposto da ação ou omissão. Portanto, ora, o agente responde por um comportamento ativo, ora, ele irá responder por um comportamento omissivo.
A omissão torna-se civilmente relevante no momento em que o sujeito tem o dever legal de agir. Aquele que tem o dever legal de praticar uma certa conduta e omite a conduta legalmente esperada, deve responder pela sua omissão. O exemplo clássico é o do salva-vidas, que percebe um banhista se afogando e nada faz para resgatá-lo. Ou do bombeiro, que percebe que um prédio está em chamas e nada faz para salvar as vítimas. Estas pessoas é que vão responder pela prática da omissão, porque foram elas que violaram o dever legal de agir. Portanto, o primeiro pressuposto da ilicitude, ação ou omissão. Na sequência, observem. Segundo pressuposto, resultado. Meus amigos, o que se deve entender pelo resultado? Resultado é exatamente o cometimento do dano. É necessário que haja um dano oriundo daquela ação ou daquela omissão. Com efeito, somente se justifica a responsabilidade civil de alguém se esse alguém tiver, diante de sua conduta, provocado um dano. O dano é exatamente o resultado. Porém, se aprofundarmos mais um pouco essa matéria, que tipo de dano o direito civil indeniza? Que tipo de dano seria passível de indenização? Meus amigos, nós temos 3 possibilidades de dano. Mais uma vez na tela. O dano pode ser material, moral ou estético. Nós temos essas 3 possibilidades: dano material, dano moral, dano estético. Inicialmente, o que se deve entender por dano material? Dano material é exatamente o dano ao patrimônio. Quando o patrimônio da vítima é danificado, fala-se no surgimento de um dano material. Um bom exemplo é o acidente de veículos. Se um veículo está parado e outro atinge sua parte traseira, tecnicamente existe a responsabilidade pelo dano material. É sempre assim. Carro parado, vem outro e bate, a responsabilidade é de quem bateu. Porque nada justifica que um carro abalroe um outro que esteja parado. Observem que o dano material sofrido pelo carro abalroado, pelo carro que foi atingido, deve ser ressarcido pelo proprietário do veículo causador do acidente. É aí que entra o dano material. Deve-se pagar o conserto desse carro? Ou se o carro sofreu perda total, deve-se pagar o equivalente a um carro da mesma espécie? E assim por diante. É preciso que o patrimônio da vítima seja recomposto. E essa recomposição do patrimônio é que vai traduzir a reparação do dano material. Acontece que o direito civil não lida apenas com dano material. Hoje virou moda, inclusive, falar em dano moral. Quase tudo é dano moral. Já pararam para perceber isso? Se o camarada pede um suco de laranja e chega de tangerina, é dano moral. Se ele fica 10 minutos na fila de um banco, ele se acha vítima de um dano moral. Se ele vai entrar na porta giratória e o alarme dispara, foi constrangimento, foi dano moral. Gente, quase tudo está sendo hoje associado à ideia de dano moral. E não é esse o entendimento que se deve ter. Na hora em que nós aprofundamos a própria conceituação de dano moral, nós percebemos que muitas ações de danos morais que estão sendo ajuizadas por aí são ações improcedentes, ações incabíveis. O que é dano moral? Dano moral é a violação ao sentimento de honra. Dano moral
É aquele dano que provoca um abalo psicológico na esfera íntima da vítima. É o dano que desencadeia dor, sofrimento, angústia, humilhação. É basicamente esta a ideia. Sob esse aspecto, nós não podemos confundir com dano moral aqueles aborrecimentos transitórios, aquelas chateações passageiras do dia a dia, aqueles dissabores cotidianos. Não! Para haver dano moral tem que haver seriedade diante da agressão sofrida pela vítima. Inclusive o STJ já pacificou há muito tempo o entendimento de que mero dissabor não caracteriza dano moral. Mero dissabor, mera contrariedade, não caracteriza dano moral. Essas decisões são tomadas pelo STJ, sobretudo em casos de alarme em portas eletrônicas. O sujeito vai entrar na porta eletrônica do banco e o alarme dispara. O segurança, educadamente, pede para que ele coloque seu celular, sua bolsa, num compartimentozinho específico, para que seja vistoriado. E o sujeito já se abala. Ah, o segurança quer investigar meu patrimônio. Dano moral. Dano moral coisa nenhuma. Na verdade, houve um mero aborrecimento, um mero dissabor. E dissabor, pessoal, não caracteriza dano moral. Há muito tempo atrás, Pontes de Miranda, um grande civilista, já dizia, isto nos anos 40, que para haver dano moral é preciso que ele seja grave. A gravidade é pressuposto importantíssimo dentro da configuração de um dano moral. Não é qualquer contrariedade, qualquer aborrecimento, qualquer dissabor que vai caracterizar este tipo de dano. O dano moral necessariamente deve ser grave, deve ser uma ofensa muito séria no espírito da vítima. Certa feita, um árbitro foi apitar uma partida de futebol e ao expulsar um jogador com cartão vermelho, o jogador se virou para ele e começou a chamar um monte de palavrão. Insultou até a mãe do árbitro. Não vou nem dizer o nome desse palavrão por uma questão ética. Mas enfim, o árbitro se sentiu atingido e foi mover uma ação reparatória por danos morais. Perdeu, pessoal. E sabe qual foi o argumento do juiz? Que ouvir palavrões dentro de uma partida de futebol faz parte do jogo. A linguagem do futebol é a linguagem do palavrão. Quem não gosta de ouvir palavrão, vá jogar tênis, vá jogar xadrez, vá jogar um esporte mais, vá praticar um esporte mais nobre. Mas a língua do futebol é a língua popular, é a língua do palavrão. E não haveria propriamente um dano moral diante de uma provocação por parte de um jogador a um árbitro que o expulsa. Houve, no caso, um mero dissabor, o que fez com que este árbitro perdesse a ação. Portanto, é sempre importante associarmos dano moral a uma ofensa realmente séria a direitos personalíssimos da vítima. Esta é a ideia. Um outro aspecto polêmico que envolve o dano moral tem a ver com a sua prova. Como é que a vítima irá demonstrar para o juiz o sofrimento que sente? Como é que a vítima irá provar para o juiz a angústia que a aflige? Sofrimento se prova em juízo? Por muito tempo nesse país, o dano moral estava associado à perícia psicológica. Chamava-se um psicólogo, um psiquiatra forense, para fazer uma análise da psique da vítima para ver se ela estava abalada. Foi assim durante muito tempo. Hoje, a jurisprudência evolui. Evolui e chega à conclusão que o dano moral tem natureza in re ipsa. Dano moral in re ipsa. O que é isso? Vejam comigo na tela.
Dano moral in re ipsa é aquele que decorre do fato em si. É aquele que decorre do fato em si. Explico melhor. Para que se evidencie a configuração de um dano moral, deve-se verificar se o fato em si é capaz de provocá-lo. Por exemplo, a perda de um filho assassinado é capaz de provocar angústia e aflição na pessoa do pai? Claro que é. Qualquer um que perder seu filho por assassinato vai se angustiar, vai sofrer, vai talvez até tentar o suicídio. Então percebam que o fato em si é potencialmente capaz de provocar um abalo na esfera psíquica da vítima, o que torna o dano moral caracterizado. O pai, no exemplo, não precisa provar para o juiz o seu sofrimento. O que ele deve demonstrar é que o acontecimento em si é capaz de provocar um abalo psicológico em sua esfera anímica. Ou outro exemplo, um sujeito que vai fazer uma pergunta a um professor em sala de aula e é humilhado. É chamado de ignorante, de burro, de jumento. Observem que essas ofensas são potencialmente capazes de provocar um abalo na pessoa da vítima. O fato em si é danoso. Logo, a vítima não precisa provar para o juiz o seu sofrimento. Basta que ela demonstre que o fato em si é capaz de provocar um dano moral. Esta é a lógica do dano moral in re ipsa, que vem ganhando aí as decisões dos nossos tribunais. Para ficarmos no exemplo, o STJ proferiu uma súmula, que é a súmula 388. É uma súmula curta. Eu vou transcrever aqui na lousa o seu conteúdo. Observem. De acordo com a súmula 388 do STJ, a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Se uma pessoa passa um cheque com provisão de fundos e o cheque é devolvido pelo banco sob o argumento de que o sujeito não tinha fundos, ou seja, se o banco devolve indevidamente aquele cheque que o emitente passou, gente, a simples devolução indevida do cheque já caracteriza o dano moral. A vítima não precisa provar para o juiz os transtornos por que passou, a humilhação que sofreu, a angústia que a afligiu, nada disso. Ela demonstra para o juiz que seu cheque foi devolvido indevidamente e, com base nesta comprovação, já pleiteia a reparação pelos danos morais. Esta é a lógica. Portanto, o dano moral não se condiciona à prova do sofrimento. Basta que se demonstre que o fato em si é capaz de provocá-lo. Estas são nossas colocações acerca do dano moral. Vamos agora analisar a terceira espécie de dano. Observem comigo. O dano estético. Meus amigos, o que se deve entender por dano estético? Dano estético tem a ver com a deformidade física permanente. Aquele que sofre em seu organismo uma deformidade física de caráter permanente pode pleitear a reparação pelo dano estético. Alguns exemplos ilustrativos: uma queimadura, uma cicatriz,
a perda de um membro, são casos típicos de dano estético capazes de deformar o organismo da pessoa de modo permanente. Percebam que a deformidade física tem que ter caráter permanente. Sem a permanência do dano, não há que se falar em dano estético. Lembro, a propósito, que certa feita uma mulher, o caso é real, foi esbofeteada pelo seu companheiro e ficou, né, com uma ronchidão, uma hematose, né, no seu rosto. Né? Foi uma situação realmente muito feia. Eu vi as fotos e o rosto dela ficou bem deformado. Ela tirou a fotografia, foi a juízo, pleiteou a reparação pelo dano estético. Só que a audiência aconteceu meses depois do acidente. E lá entra na sala do juiz uma mulher bem vestida, com o rosto perfeito, maquiada, bonita, elegante, sorridente, requerendo do magistrado a reparação pelo dano estético que sofreu. E o juiz olhou para ela e não conseguiu enxergar nenhuma deformidade. Cadê a deformidade? Não, excelência, é porque o tempo passou e meu olho ficou sarado, ou seja, a equimose saiu, enfim. O fato é que, com a retirada, aliás, com a consequente restauração, né, da integridade física do rosto dessa mulher, que recuperou sua compleição original, sem que houvesse qualquer lesão, qualquer dano, qualquer cicatriz, simplesmente descaracterizou o dano estético. O juiz negou para essa mulher a reparação do dano estético, alegando que ela não estava com nenhuma deformação no seu rosto. E ela saiu injuriada da audiência, revoltada com a justiça brasileira. Mas como? A justiça me nega o dano estético, meu rosto ficou deformado quando eu fui esmurrada pelo sujeito. Gente, o que esta mulher deveria ter pleiteado era o dano moral. Dano moral pela humilhação e pela angústia que sofreu. O dano estético somente é alvo de uma reparação civil se a deformidade tiver caráter permanente. Somente a deformidade física permanente é que seria capaz de reparação por dano estético. Portanto, uma ronchidão no rosto que desaparece não traduz dano estético, exatamente porque com seu desaparecimento já não existe mais qualquer deformidade a ser reparada. Agora, se ao invés de uma ronchidão ela tivesse uma cicatriz, a coisa mudaria de figura. A cicatriz, ela sim, iria caracterizar a presença de um dano estético. Um outro ponto, também polêmico, dentro da reparação do dano estético, tem a ver com a visibilidade da lesão. Se a lesão é ou não visível. Imagine-se, por exemplo, que a mulher brigue com seu companheiro e ele, revoltado, pega uma faca e desfere um golpe na sua região glútea. E esta mulher fica com uma cicatriz nas nádegas. Observem que esta parte do corpo encontra-se permanentemente coberta pelas roupas. A mulher não sai por aí mostrando a bunda para todo mundo. Só quando vai à praia. Mas mesmo quando ela vai à praia, a cicatriz fica exatamente naquela parte que o biquíni cobre. Ou seja, nem na praia a cicatriz aparece. Nestes termos eu pergunto, pode essa mulher pleitear reparação por dano estético? Pode. E por quê? Porque não interessa se o dano estético é ou não visível. Não interessa se o dano estético está em partes expostas ou em partes cobertas. Mesmo uma cicatriz na cabeça que venha a ser coberta pelo couro cabeludo vai configurar a presença de um dano estético. O dano estético é a deformidade física de caráter permanente. Pouco importa que se apresente em partes expostas ou em partes cobertas do corpo. Esta é a ideia trazida pelas decisões da jurisprudência. E aqui encerramos as 3 espécies de dano. Sabemos o que é um dano material, o que é um dano moral e o que é um dano estético. Falta saber se seria ou não possível a sua cumulação.
se a parte poderia ou não, em uma só ação, pleitear a acumulação dos danos materiais, morais e estéticos. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que um sujeito desfira um golpe de navalha no rosto de uma modelo famosa, que fica com uma grande cicatriz. Observem que a navalhada vai deixar o rosto dessa mulher deformado. E, consequentemente, o seu trabalho ficará comprometido. Ela, como modelo, vive da sua imagem. Dificilmente ela vai conseguir algum contrato publicitário com o rosto deformado. De certo modo, ela sofreu um dano material. Ela sofreu um prejuízo em seu patrimônio. O seu patrimônio ficará afetado diante da deformidade que ela veio a sofrer. Mas além do dano patrimonial, certamente uma cicatriz no rosto vai deixar ela muito abalada, deprimida, angustiada. Toda vez que essa mulher se olhar no espelho, ela vai sofrer muito com a deformidade sofrida. Logo, a humilhação que ela sente, o sofrimento do qual ela padece, a angústia que a aflige, tudo isto caracteriza um dano moral, um abalo psicológico em sua esfera anímica. E sem falar que a deformidade estará no seu rosto para sempre. É uma deformidade física permanente. Houve, portanto, um dano estético. A pergunta que eu faço é: seria possível a esta modelo, em uma só ação, reclamar do ofensor danos materiais, morais e estéticos cumulativamente? Ou ela deveria optar por um desses danos? Como é que fica a matéria diante da jurisprudência? Meus amigos, nós temos duas súmulas importantíssimas proferidas pelo STJ. E vale a pena transcrever seu conteúdo. São súmulas curtas, que merecem transcrição. Observem aqui na tela. A primeira súmula é a súmula 37. De acordo com a súmula 37 do STJ, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral. E a outra súmula é a súmula 387, do mesmo STJ. De acordo com a súmula 387 do STJ, é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e moral. Percebam, se formos adotar o entendimento consubstanciado em ambas as súmulas, iremos concluir que os três danos podem ser objeto de uma só ação de reparação civil. Digo isto porque a súmula 37 entende que são cumuláveis as indenizações por dano material e moral. Logo, dano material pode ser cumulado com dano moral. E a 387 acrescenta: é lícita a acumulação das indenizações de dano moral e estético. Ora, se o dano moral
pode ser cumulado com o material e também pode ser cumulado com o estético, numa só ação será possível pleitear as 3 reparações: dano material, dano moral e dano estético. Logo, a cumulatividade das indenizações das 3 espécies de dano é possível diante do entendimento sumulado pelo STJ. E aqui encerramos mais esta videoaula. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.